Olá a todos, uma boa noite. Esse é o Clube de Infectologia da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro. Estamos na nossa edição aí de maio de 2025. Um prazer receber todos vocês. O meu nome é Rodrigo Lins, eu sou o atual presidente da Sociedade de Infectologia. E hoje nós teremos então duas grandes apresentações. A primeira apresentação é o caso clínico vasculite infecciosa em paciente idoso, que será apresentado pelo Dr. Andrei Aguiar Muniz Bezerra, residente do terceiro ano de infectologia do Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense. E esse caso terá, com muito prazer, a moderadora a doutora Carla Regina Oliveira de Moura Ronchini, que é médica infectologista e farmacêutica bioquímica e que é uma super companheira, nossa vice-presidente aqui da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro, coordenadora e professora adjunta de DIP da Faculdade de Medicina da UF, médica e presidente da CCH do Hospital Universitário Gafreguinli da Unirio, membro de Câmara Técnica de HIV/AIDS e IRAS do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Medicina e Infectologia na UFRJ, doutor em Ciências e Imunologia na USP, MBA de Epidemiologia e Segurança do Paciente pela FADTech e pós-graduada em Nutrologia pela IPMED-AFYA. Então me enrolei aqui, talvez com uma sigla ou outra, mas seja muito bem-vindo, Andrei, seja muito bem-vinda, doutora Carla. Passo a vocês aí a palavra e o controle para a primeira apresentação. Olá, boa noite. Eu posso iniciar a apresentação? Pode sim. Então, eu sou o Andrei, sou residente de infectologia aqui do Hospital Universitário Antônio Pedro, da UF. Hoje vou apresentar um caso de vasculite infecciosa em paciente idoso e a professora Carla Ronchini que me orientou na montagem do caso e da aula seguinte sobre o caso. Vamos iniciar. Então, nosso caso clínico começa com um paciente masculino de 74 anos, um paciente pardo, casado, católico, natural de São Gonçalo e procedente de Niterói, com ensino fundamental completo e aposentado, mas antes trabalhava como porteiro e eletricista. Ele é um paciente que internou com a gente no dia 5 de julho do ano passado, e o motivo da internação foram lesões necrohemorrágicas disseminadas nos membros inferiores. Era um paciente que tinha iniciado nos quadros de lesões cutâneas há cerca de 3 anos da admissão no hospital de origem, relatando tratamento prévio com múltiplos esquemas de antibióticos. Esses esquemas ele tinha uma melhora parcial dos sintomas, mas essas lesões sempre voltavam. Ele que tinha essa cicatrização, mas em poucas semanas depois do fim do uso do antibiótico, as lesões retornavam. Então, né, nesse contexto, essas lesões foram piorando progressivamente, até que ele teve uma consulta com um médico angiologista, e esse médico orientou ele a procurar uma unidade hospitalar para fazer a investigação, que foi esse hospital de origem, no dia 5 de maio, 2 meses antes da admissão aqui no Antônio Pedro. Ele relatava que antes da agudização que ele teve no hospital, ele tinha uma diminuição de força nos membros inferiores, mas essa diminuição de força, elas eram pouco significativas. E durante a internação nesse hospital de origem, ele precisou realizar 6 desbridamentos cirúrgicos lá para controle do início que era uma infecção de pele e partes moles. Então, ele teve uma agudização dessa infecção e aí ele foi transferido aqui para o Antônio Pedro para investigar essas lesões dermatológicas. Aqui foi o dia que ele teve a agudização dessas lesões dermatológicas. Ele estava internado nesse hospital de origem há 2 meses. Durante essa hospitalização de 2 meses, ele basicamente ficava cuidando dos curativos, controlando o foco com antibiótico terapia, quando essas lesões tinham uma piora, e fazendo desbridamento cirúrgico, né, por aqueles 6 desbridamentos. E aí, no dia que ele teve essa agudização das lesões,
ele foi transferido aqui para o Antônio Pedro para investigar, finalmente investigar o caso, né? Porque acaba que ele ficava tratando, mas ele ainda nunca tinha tido uma investigação de caso. E aí ele, nesse contexto, foi transferido para cá, dando entrada pela clínica médica com essas lesões, né? Eram as lesões necróticas, elas iam até o meio da coxa, tinha lesão no nariz também e na orelha. Aqui foi o dia que ele foi transferido desse hospital de origem para o Antônio Pedro. A gente observa essas lesões, assim, elas tinham muita necrose, né? Pegavam toda a perna, passavam do joelho. Tinha um relato de que também tinha sangramento, mas assim, era um sangramento discreto. A gente vê esses dedos também assim com um formato, com um pouco de deformação, né? Um formato salsichoide. E foi esse o contexto que ele chegou aqui para a gente no Antônio Pedro. De história patológica pregressa, ele só tinha tratado um câncer em 2015. Ele tinha uma hipertensão, ele tem uma hipertensão arterial bem controlada e vinha tratando infecção de pele, partes moles de repetição, tendo mais relevância uma erisipela que ele tinha tido um ano antes da admissão no outro serviço hospitalar. Nesse serviço hospitalar que ele estava internado desde maio, ele uma infecção mais grave lá, que positivou na hemocultura uma pseudomonas, que era muito sensível, e ele fez o tratamento com 21 dias de ciprofloxacino e clindamicina. Era um paciente que negava tabagismo, negava etilismo, praticava corrida 5 vezes na semana, e ele criava um animal, um cachorro saudável em casa. Ele tinha um irmão com câncer, história familiar, ele tinha um irmão com câncer de próstata e uma sobrinha materna que tinha falecido por um câncer de boca com 23 anos. História psicossocial dele, muito relevante para o nosso caso, ele morava em um morro, numa casa com difícil acesso. E durante esses 3 anos prévios dessa internação dele, a evolução das lesões na perna era mais ou menos assim. Elas ulceravam, pioravam, ele fazia um antibiótico, elas cicatrizavam e depois pioravam de novo. E aqui, no momento que ele foi admitido no nosso serviço, no dia 5 de julho, no nosso serviço não, no nosso hospital, no dia 5 de julho, né? Ele chegou com catéter venoso central na veia subaracnoide esquerda, fazendo uso de clavulin, mais um esquema antibiótico. Chegou com RPA estável, 110 por 70, frequência de 90, e chamava a atenção que ele tinha uma febre. Chegou com 37,9 de temperatura. Tinha um regular estado geral. Chegou aqui já restrito ao leito, com sarcopenia importante, e chamava a atenção também que ele estava bastante hipocorado e um pouco desidratado. Aparelho pulmonar e cardiovascular sem alterações significativas, o abdômen também. As extremidades, por mais que tivessem muitas lesões, elas estavam bem perfundidas e não tinham edema. E a pele, né? Era um curativo, chegou com curativo muito secretivo, e essa necrose até joelho, região da coxa, tinha úlcera em antebraços, nos dedos, no punho e na orelha esquerda. Então, assim, um resumo do paciente que a gente tem, né? Um paciente que tem lesões cutâneas necrosantes, né, nos membros até a altura das coxas, tratando infecção de pele partes-mole de repetição, com a diminuição de força nos membros inferiores, com uma síndrome febril, uma síndrome anêmica e uma sarcopenia importante. Nesse contexto, a primeira conduta para ele que foi tomada, ele chegou aqui transferido para a clínica médica. E aí a primeira conduta que foi tomada por eles foi retirar esse catéter venoso central, né, que ele vinha fazendo clavulin, solicitar uma avaliação da cirurgia geral para fazer um desbridamento cirúrgico, e ele fez esse desbridamento, e solicitação de parecer para algumas especialidades, né? Pediu ajuda da cirurgia vascular, da nutrologia, vascular principalmente porque foi uma preocupação quando ele chegou, a questão desses membros muito necróticos, se seria caso de amputação, mas era uma ansiedade principalmente da família, assim, né? Na nutrologia para avaliar essa sarcopenia, infectologia e dermatologia.
Foi solicitado também hemocultura no laboratório. E aí eles deixaram na conduta, se instabilidade clínica, pensando, né, principalmente nessa infecção de pele partes moles, iniciar cefepime e vancomicina. E aí, aqui os resultados dos primeiros exames complementares dele, né, que no dia 5 de julho. Chamava a atenção que ele tinha essa hemoglobina abaixo de 8, né, 7,7, com a leucocitose discreta, mas 14% de bastões, o INR tocado, 1,34. Essa albumina chamava muita atenção, né, que assim, a gente viu um paciente sarcopênico com uma hipoalbuminemia muito importante, 1,6, um VHS muito aumentado, né, de 104, e alguns distúrbios hidroeletrolíticos. Eles tinham hiponatremia e uma hipocalemia. E a PCR também bastante alterada, 14,9. Os outros exames não chamavam tanta alteração assim. Foi realizada todas as sorologias, né, sendo principalmente assim, para a gente HIV e VDRL, tudo negativo. Um painel imunológico, né, que com anti-LAR, anti-RO, anticoagulante lúpico, FAN, todos esses marcadores para a investigação de uma síndrome imunológica. E a hemocultura, que é a primeira hemocultura dele, de admissão, ela já foi uma hemocultura positiva para MRSA. E aí foi realizada também por orientação da cirurgia vascular, né, uma angiotomografia de membros inferiores, e aí essa angio-TC veio sem sinais de obstrução, com fluxo sanguíneo preservado. Então, naquele momento, pela cirurgia vascular, não teria nenhuma conduta cirúrgica de amputação, de fazer revascularização, nada do tipo, porque estava tudo, por mais que a imagem tivesse muita necrose, tudo, essa parte de fluxo estava preservada. E a gente fez um eco transtorácico, né, um paciente com MRSA, em hemocultura, mas o eco também não veio nada para endocardite. Aqui na admissão, a admissão dele aqui no Antônio Pedro, né, depois desse desbridamento feito pela cirurgia geral, no dia seguinte que ele chegou aqui. E aqui, uma pequena pausa, né, para saber se, antes da gente entrar no diagnóstico, se alguém teria alguma hipótese diagnóstica mais sugestiva. Não, ninguém? Tá. Então, eu vou seguir. A gente solicitou a gente solicitou o parecer da dermatologia, né? E aí o parecer da dermatologia ele ajudou bastante, né? Eles avaliaram o paciente com lesões necrohemorrágicas, né, com predomínio de extremidades, presença de úlceras irregulares em processo de cicatrização, além de úlcera extensa em membros inferiores, e apresentando, junto com tecido de granulação, tinha muito tecido desvitalizado, com muita isquemia, né? Com muita isquemia principalmente nos pés, como a gente viu nas imagens anteriores. E chamava a atenção também uma lesão dermatológica angular no antebraço esquerdo. Nesse contexto, a dermatologia levantou algumas hipóteses diagnósticas. Eles levantaram ectima gangrenoso, SAF, hanseníase bichoviana com fenômeno de Lúcio. E aí, nesse contexto, foi realizada uma biópsia da região do antebraço esquerdo, né? Dessa região que tinha essa lesão angular que chamou a atenção da dermatologia. E aí a gente ficou como principais hipóteses diagnósticas alguma síndrome imunológica, né, crioglobulinemia, SAF, ah, infecção de pele partes moles complicada, né, leishmaniose tegumentar disseminada, hanseníase bichoviana com fenômeno de Lúcio, a IPCS que ele tinha, né, mas não parecia ser só um IPCS, o ectima gangrenoso, e a principal hipótese diagnóstica da clínica médica da admissão, que era essa vasculite induzida por drogas, né, porque ele estava no segundo dia de clavulin, não tinha relato de ter feito clavulin antes, e aí essa era uma hipótese que era bem forte para eles, assim.
Tanto que, quando eles pediram a vaga aqui para o nosso setor, né, de infectologia, a gente tem todos os nossos leitos aqui, eles são leitos de isolamento, e aí eles pediram a vaga para a gente, mais para a gente ter cuidados com os curativos e tudo mais. E aí a gente teve o resultado da biópsia. E aí a biópsia que a dermatologia fez veio com uma hanseníase vichoviana associada a alterações vasculares compatíveis com o fenômeno de luz. Depois do diagnóstico, a gente instituiu o tratamento dele, né? A gente iniciou a prednisona 1 miligrama quilo dia, né? Junto com a poliquimioterapia. A poliquimioterapia dele, a gente teve que fazer um esquema alternativo. A gente fez a clofazimina com aminociclina, ao invés da dapsona, porque o paciente tinha aquela síndrome anêmica muito importante, na HB de 7,7. E aí, em conversa com a dermatologia, a gente achou melhor, ao invés de fazer a dapsona, que tem muita mielotoxicidade, iniciar com minociclina. E esse tratamento ele poderia ter sido, tá no esquema alternativo, a gente vai ver na aulinha que eu fiz, que ele poderia ter sido feito com ofloxacino também, né? Mas era um paciente idoso, e aí seria um tempo de antibiótico terapia muito prolongado. A gente optou por fazer a minociclina mesmo. E aí era clofazimina com minociclina diariamente, né? E aquela dose supervisionada, aquela dose mensal supervisionada com rifampicina, clofazimina e minociclina. E aí ele foi um paciente que, assim, foi muito difícil, porque ele teve que fazer o tratamento quase inteiro internado. Ele foi um paciente que passou 10 meses internado com a gente. E aí, durante essa internação, a gente teve muitos problemas, assim, né? Ele chegou a fazer IPCS por MRSA, tromboflebrite no membro superior direito, diarreia invasiva, sinusite bacteriana, pneumonia hospitalar, cistite. Então, foi um paciente que teve muitos problemas, né? Na internação prolongada mesmo. A gente, além dessa poliquimioterapia, do corticóide em dose imunossupressora, a gente teve que fazer múltiplos esquemas de antibiótico para ele durante esse período, mas ele conseguiu responder tudo muito bem, assim, com um paciente que aguentou bem a internação, sem muitas complicações. E aqui é como ele foi de alta, assim, a lesão atual. As últimas fotos dele, ele foi de alta na semana passada, e aí a gente vê uma melhora muito importante, assim, principalmente relacionada àquela parte gangrenosa, né, a parte de necrose mesmo. A gente vê que tem já muito tecido de granulação, uma lesão que melhorou muito com o tratamento. E para além das lesões dermatológicas, foi muito interessante que ele estava sarcopênico, né, restrito ao leito. Ele foi um paciente que iniciou a fisioterapia motora e aí, além da lesão dermatológica, ele foi recuperando a funcionalidade dele, assim, né? É muito interessante ver, assim, no final da internação, ele já com o fisioterapeuta andando pelos corredores e tudo, e em condições de ir para casa, né? Porque a gente teve que ficar esses 10 meses de internado com a gente, muito por causa disso, da vulnerabilidade social, né? Assim, ele morava no morro, a casa dele era de muito difícil acesso, ele não conseguia chegar lá de cadeira de rodas para se locomover dentro da própria casa dele. Era muito difícil, porque era uma casa cheia de batentes e tudo, e ele não tinha condições de fazer as mudanças para ele, né, que estava numa condição de incapacidade, e aí a gente foi tendo que ficar com ele esse tempo todo. E aí aqui eu destaquei alguns pontos relevantes do caso, né, que assim, o tempo elevado de diagnóstico em regiões com baixa frequência da doença. Epidemiologicamente, o Rio, a gente teve uma redução nas últimas décadas, né, dos diagnósticos de hanseníase aqui no estado. E aí, quando a frequência das doenças vai diminuindo, esse diagnóstico ele vai ficando um pouco mais difícil, né, você vai perdendo a experiência clínica, o tato ali, e aí esse tempo de diagnóstico vai sendo um pouco prolongado. Ele foi um paciente que demorou 3 anos, né, para ser diagnosticado. Nunca tinha sido investigado, nunca tinha sido aventada essa possibilidade
de ser uma doença infecciosa, doença infecciosa crônica, né, como é a hanseníase. Outro ponto relevante é a questão do que ele tinha um possível acometimento medular da hanseníase. Isso aqui a gente não conseguiu comprovar que existia esse acometimento medular pelo bacilo de Hansen na medula, porque assim, a gente até solicitou um parecer para dermatologia ou para hematologia, tentando fazer um aspirado de medula e ver se a gente achava alguma coisa de hanseníase ali, mas aí eles não quiseram fazer, acharam que essa anemia fosse uma coisa mais reacional, mas a gente ficou com essa hipótese de que quando ele chegou, ele tinha acometimento medular da doença também. Existem alguns artigos que citam esse acometimento medular, principalmente quando é a hanseníase bichoviana com essas alterações vasculares que ele teve, fenômeno de Lúcio. Geralmente, quando tem acometimento medular, não baixa só uma série, né? Porque ele tinha uma anemia muito grave, mas ele não tinha os leucócitos e as plaquetas mantiveram-se normal. Mas uma coisa que a gente lamentou assim, porque a gente queria ter diagnosticado, ter comprovado que teve esse acometimento medular. O tratamento com esquema alternativo, né, que a gente teve que fazer justamente por essa anemia, e o alto grau de incapacidade da doença, né? Ele era um paciente com GIF2. O GIF2 que é uma desse paciente que a gente consegue visivelmente ver que tem alguma incapacidade. No caso dele, ele tinha ali o pé caído e tinha uma incapacidade funcional importante, né? Era paciente restrito ao leito. Os estigmas da doença, o impacto na saúde mental do paciente, né, que, assim, no final ele já estava tranquilo, mas no começo da internação dele foi bastante ansiogênico e de sofrimento psíquico mesmo, assim. Eu lembro nas primeiras semanas que ele ficou internado aqui com a gente, ele tem um filho que trabalha como porteiro num prédio, e aí ele estava meio angustiado, e triste porque no prédio em que o filho trabalhava, o filho dele estava sendo ameaçado de demissão porque teve contato com o pai que tinha sido diagnosticado com hanseníase. Isso aconteceu assim, no ano passado, né, assim. Então era uma coisa que uma doença ainda muito estigmatizante que a gente pôde ver de perto. E os determinantes sociais de saúde como um fator agravante, né? Ótimo que ele ficou aqui 10 meses, que a gente conseguiu, com a nossa equipe multi, melhorar esse grau de recuperar ele, né? Pensando no paciente integralmente, assim. A gente tinha acompanhamento com a fisioterapia motora, com a comissão de curativos, dermatologia, cirurgia vascular, a gente na infecto, mas foram 10 meses de internação, né? No hospital terciário. Então, foi uma coisa assim que foi ruim assim para a gente, porque em algum momento a gente queria deshospitalizar ele, porque ele já não tinha tanta complexidade, mas ele também não tinha condições de ir para casa. E aí acabou ficando esse período inteiro com a gente. E aqui, no dia da alta hospitalar dele, ele, durante a fisioterapia motora, né, já conseguindo andar, isso aqui era muito legal, porque para ele iniciar, ele tinha muita sarcopenia, aquela hipoalbuminemia importante, tudo. Ele para conseguir levantar da cama foram mais de 6 meses. E aí foi muito legal ver ele indo embora, já dando os passos dele com confiança de que conseguiria ir para casa, de que daria tudo certo. E do caso clínico, é isso. Alguém tem alguma consideração? A gente já começa com a aula e discute depois. Tá todo mundo bem calado, Andrei. Eu acho que é melhor você. Alô, Andrei? Oi. Eu gostaria de fazer assim um pequeno comentário e uma pergunta. Eu queria saber se, pela evolução prolongada que ele teve dessas lesões, mesmo na atenção primária, ele não teve chance, por exemplo, de fazer aqueles testes comuns e simples da sensibilidade à dor e à temperatura, que às vezes indicam, né, alguma coisa relacionada à hanseníase na fase inicial, e também porque ele não teve
chance de fazer uma biópsia antes da orelha ou da extremidade, que são duas áreas que são, assim, bem sugestivas de hanseníase na fase inicial. A biópsia da orelha, do lobo da orelha, ou dos dedos, dos pés, e também porque não foi, ele não teve essa chance de passar por um serviço onde, mesmo de forma simples, ele poderiam ter visto alterações nessas lesões, sugerindo a possibilidade do MH. Então, isso, assim, durante foram 3 anos, né, de evolução, e aí é aquilo que entra do que eu falei da diminuição da frequência das doenças e ficando cada vez mais difícil pela falta de experiência clínica mesmo. Em nenhum momento desse período ele frequentou serviços de saúde, tudo, e em nenhum momento foi pensado em hanseníase. Ele era sempre tratado como um paciente que tinha infecção de pele e partes moles. E aí, assim, nem no hospital que ele ficou internado, né, que era um hospital secundário, ele passou 2 meses internado lá, em nenhum momento foi também aventada essa possibilidade, nem investigado. O que era feito lá era só o controle de piora das lesões na pele, de pele e partes moles, assim. Foi muito grave esse fenômeno que ele fez, né, o fenômeno de luz que a gente vai discutir um pouco mais na frente, mas foi assim o que meio que salvou ele, porque foi depois que ele fez esse fenômeno de luz que alguém olhou para ele e falou, tem alguma coisa aí. E aí que solicitaram a transferência para o Antônio Pedro, né, que aí, chegando aqui, a gente conseguiu investigar. E aí, assim, ele antes, isso da orelha e do nariz, que é bem sugestivo de hanseníase, né? E isso aconteceu só depois do fenômeno de Lúcio. Durante os 3 anos, essa parte de orelha e nariz, ele não tinha ulceração, não tinha nada nessas regiões, não. Aí eu acho que dificultou ainda um pouco mais. É isso. Então eu vou começar a parte da aula, tá? Eu vou falar um pouco de hanseníase, e aí, assim, hanseníase, a gente sabe que é um mundo, né? E aí eu escolhi falar um pouco da hanseníase que acometeu o nosso paciente, né? Que é a hanseníase vichoviana, e aí eu vou com o fenômeno de Lúcio. Então, eu vou separar a aula, eu vou falar primeiro da hanseníase vichoviana, das reações hansênicas, e no final eu vou falar do fenômeno de Lúcio. Como referência, a principal referência para a parte de hanseníase foi o PCDT de 2022. Nele está tudo muito bem didático, tudo muito bem completo, assim, é bem interessante de ler, de fácil entendimento. Então, a nossa referência para essa primeira parte da aula vai ser o PCDT. Então, o que é a hanseníase, né? A hanseníase é uma doença infecciosa endêmica crônica, né, negligenciada e curável, né, causada por micobactérias. Por que eu coloquei micobactérias? A gente sempre estudou hanseníase como uma doença causada pela Mycobacterium leprae, né? Mas, assim, com o passar do tempo, tem sido estudado uma nova micobactéria que pode causar hanseníase, que a gente ainda não tem isso muito bem estabelecido, mas que é a Mycobacterium lepromatosis, e que essa Mycobacterium lepromatose ela está até um pouco mais associada ao fenômeno de Lúcio. Mas assim, o PCDT, quando eu me referir a bacilo de Hansen, eu vou estar falando de Mycobacterium leprae. Então, é uma doença que tem uma alta infectividade, uma baixa patogenicidade, é uma doença que vai afetar a pele, nervos periféricos, olhos e mucosas, né? E é uma doença que é endêmica em países como Brasil, Índia e Indonésia. Esses 3 países, eles concentram quase 80% dos casos de hanseníase do mundo. A Índia com mais de 50%, o Brasil com cerca de 13% e a Indonésia mais ou menos com essa porcentagem também. A hanseníase, a transmissão dela vai ser respiratória por gotículas, né, de pessoa a pessoa, a partir de doenças multibacilares não tratados e por contato prolongado. O período de incubação, isso aqui é uma coisa que dá um pouco de confusão também, porque a gente vai ver alguns artigos, alguns estudos que vão colocar esse período de incubação como de 1 a 5 anos, mas, assim, bem estabelecido que pode existir transmissão após 10 anos. Então, o PCDT considerou esse período de incubação de 1 a 20 anos.
A gente teve, durante a pandemia, a gente teve uma redução de 35% dos casos, né, de hanseníase, sendo que isso não quer dizer que essa incidência diminuiu, porque na pandemia todas as doenças infecciosas sofreram um pouco disso, né, mais por questões operacionais mesmo, de uma diminuição de detecção. E eu trouxe alguns dados relevantes aqui pegando os boletins epidemiológicos de 2015 a 2019. E aí eu selecionei algumas coisas que eu achei interessante da gente comentar. 74% dos casos no Brasil, eles são multibacilares. A gente é um número que a gente vê que é um número maior, né? É um número alto. E assim, é comum que esse número de multibacilares ele aumente mesmo, assim, porque quando a gente vai, desde a década de 80, né, com a instituição da PQT, a gente vai tendo uma diminuição da detecção de casos do diagnóstico de hanseníase no Brasil, né? Então, a gente vai tendo um valor absoluto de detecção menor, né? E a maior parte desses casos, eles são paucibacilares. Então, como a gente vai tendo o número absoluto diminuído, os casos que são diagnosticados como multibacilares, eles parecem causar meio que uma distorção estatística, assim, eles vão aumentar, mas proporcionalmente, mas não quer dizer que a incidência está aumentando. E é isso que vem acontecendo no Brasil com o aumento desses casos multibacilares. E sem falar que esses casos multibacilares, muitas vezes, eles são multibacilares porque antes deles se tornarem multibacilares, eles eram paucibacilares, né? E aí entra aquilo do que eu tinha falado antes, né, da questão da demora do diagnóstico, que vem acontecendo aqui pela diminuição da frequência da doença. Então, a gente está demorando a diminuir, está demorando a diagnosticar a hanseníase, e a gente está tendo casos paucibacilares que estão se transformando em multibacilares. A gente tem 5,5% desses casos em menores de 15 anos. Isso aqui também é muito importante porque quando a gente tem esse diagnóstico em menores de 15 anos, isso é um indicador importante porque isso demonstra que está tendo transmissão ativa na comunidade, né? Então, a gente tem 5,5% e a carga de doença nessa população que tem menos de 15 anos, ela é maior, né? Então, são pessoas que são potencialmente maiores transmissores também. A gente tem 9,9% com grau de incapacidade 2, o GIF2, né, que era o caso do nosso paciente, que é aquela incapacidade funcional importante, assim, no caso do nosso paciente, a restrição ao leito. O predomínio na faixa etária entre 30 e 59 anos, né? Aqui a gente vai ter uma concentração de 55% dos casos e 58% dos pacientes com cor, raça parda, né? E 42% com ensino fundamental incompleto. E aqui entra aquilo dos determinantes sociais de saúde, né? Ser uma doença ligada à pobreza, à vulnerabilidade social. E aí, aqui no boletim epidemiológico de 2010 a 2019, a gente tem essa queda de 37% na detecção de novos casos em todas as regiões do país. Aqui é interessante falar de 2010 a 2019, porque isso aqui é um retrato mais fidedigno, né? Aqui é pré-pandemia. Então, isso aqui é o que, se a gente for pegar as últimas décadas, isso aqui vai ser um retrato mais fidedigno de 2010 a 2019, essa queda de 37% na detecção dos casos. Por que eu coloquei esse asterisco aqui? Ele fala, o PCDT ele coloca que teve essa diminuição em todas as regiões do país, mas o próprio PCDT ele coloca uma tabela seguinte que é em todas as regiões do país, com exceção do Centro-Oeste, que a gente vê um pequeno aumento na detecção dos casos, principalmente por causa de um estado. Já vou mostrar essa tabelinha. E a queda maior, principalmente aqui no Sudeste, né? 50%, teve uma queda de 50% no Sudeste. O Rio já foi um estado que ele já diagnosticou muito hanseníase, assim. E aí hoje a gente vendo esses boletins epidemiológicos, a gente vê que ele está lá atrás, é o quarto, quinto estado que está menos diagnosticando. E aí, assim, provavelmente porque a gente está tendo menos doença, mas também por essa questão operacional, né? Talvez a gente não esteja dando o diagnóstico.
Aquilo que eu falei do aumento progressivo nos casos de multibacilares, né? 59% em 2010 para 74% em 2019. E o aumento progressivo nos casos em pacientes acima de 60 anos, né? Eram, assim, quando a gente vê, não tem tanta significância estatística, né? 22% em 2010 e 25% em 2019. Mas quando a gente vai ver, é um aumento significativo, né? Porque é uma outra forma que a doença se apresenta na população mais idosa, e aí achei interessante destacar também. E aqui a tabela que mostra essa redução, né, dos casos em todas as regiões do Brasil. A gente vê aqui o Sudeste, Rio de Janeiro, que já representou 0,97 e em 2010 agora está 0,39. E aqui na região Centro-Oeste, assim, que ela em 2020, de 2021 para 2022, por exemplo, ela sai de 2,63 foi para 2,71. E isso aqui é puxado muito por um estado, o Mato Grosso. A gente vê que nos outros estados, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, epidemiologicamente esse diagnóstico ele vem diminuindo, mas o Mato Grosso aumentou tanto que ele leva o estado, que ele leva toda a região para como se tivesse tido um aumento na detecção dos casos, um aumento de prevalência, né? E assim, visitando lá o boletim epidemiológico do Mato Grosso, do que aconteceu lá, para esse aumento, esse tanto de aumento de detecção, né? Eles atribuem isso principalmente à operacionalização, mais investigação e essa muita doença em menores de 15 anos, né? Falaram aqui no chat sobre... Não, não, não se preocupa com o chat, não. Continua. Tá. Rapidamente aqui falando da imunopatologia. O paciente, ele vai ter a forma clínica, ela vai ser definida pela resposta imune, né? A gente vai ter três formas clínicas de doença, né? As formas polares, interpolares e indeterminada. As formas polares vão ser a gente vai ser a hanseníase tuberculose e a vichoviana, que elas vão ter polos completamente opostos, assim, né? Enquanto eu vou ter a vichoviana com uma baciloscopia positiva, a tuberculose, por exemplo, vai ter uma baciloscopia negativa. As formas interpolares, que vai ser a forma dimorfa, que ela vai poder ter característica tanto das formas tuberculose quanto a forma vichoviana. Assim, se eu vou ter um predomínio de resposta imune-celular, por exemplo, a forma dimorfa, ela vai tender a parecer mais com a forma tuberculose, e se eu tenho um predomínio de resposta humoral, por exemplo, ela tende a se tornar mais parecida com a forma vichoviana. E a forma indeterminada que ela é mais por lesão de pele mesmo, não vai ter acometimento de nervo periférico, e a gente vai ter, na grande maioria das vezes, baciloscopia negativa. E aqui eu destaquei um pouco só da forma vichoviana, né? Porque não tem sentido, assim, não vou conseguir falar da fisiopatologia de cada tipo de cada forma clínica. A forma vichoviana ela vai estar mais associada a essa resposta imune do tipo TH2, né, com intensa produção, com a imunidade humoral, né, com intensa produção de anticorpos e uma falha de imunidade celular. E essa falha da imunidade celular não vai ser suficiente para controlar a infecção, né, que vai ali fazendo infiltração difusa em órgãos, em tecidos. No nosso paciente, infiltração em endotélio, né, que foi a vasculite, o fenômeno de Lúcio. E a imunidade humoral não vai ser suficiente para controlar essa infecção. E aqui a gente tem a classificação operacional, né, que hanseníase paucibacilar e hanseníase multibacilar. A hanseníase paucibacilar vão ser 1 a 5 lesões cutâneas com baciloscopia obrigatoriamente negativa. Isso aqui, definição praticamente da forma tuberculose. E a hanseníase multibacilar, que vai ser o contrário, né? Lembrar daquela da
dos polos opostos, né? Presença de mais de 5 lesões de pele com baciloscopia positiva e mais de um nervo periférico acometido. E aqui parece fácil, sim, né? Ah, mais de 5, mas aí na prática a gente vê que as lesões são difíceis de avaliar e tudo. E aí, quando há dúvida de diagnóstico, né, pela gravidade, pelo tempo maior de tratamento, os casos em que há dúvida, eles devem ser tratados como multibacilares. Aqui, novamente, a classificação de Madrid, né, que a gente tinha conversado antes, forma tuberculose vichoviana, forma tuberculose vai ser palse bacilar com baciloscopia negativa, forma vichoviana multibacilar com baciloscopia positiva. As formas interpolares instáveis, que vai ser a hanseníase dimorfa, que vai poder ter característica da forma tuberculose e da forma vichoviana de acordo com a resposta imune. E a forma inicial, que vai ter discretas manifestações clínicas, né? Que a gente vai chamar de forma indeterminada, né? Que é mais a lesão de pele mesmo, assim. Então, assim, na hanseníase vichoviana, a gente vai ter indivíduos sem ativação adequada da imunidade celular, né? E aí, essa falha na imunidade celular não vai conseguir conter essa multiplicação do bacilo de Hansen, né? Que aí vai infiltrar nos órgãos mais diversos, assim. Ela vai ter uma infiltração em pele, face, mãos, nervos periféricos, e é por isso que a gente tem pacientes com sinais bem clássicos, né, da hanseníase, amadarose, os dedos salsichoides, congestão nasal, aumento dos pavilhões auriculares. Os rancenomas, né, que são os nódulos cutâneos. No nosso caso, a gente não tinha rancenoma, né, porque os rancenomas vai ser o que eu vou falar um pouco mais na frente, que ele vai estar relacionado às reações rancênicas, uma reação rancênica tipo 2. Nosso paciente, ele não, por mais que ele fosse uma hanseníase vichoviana, ele não fazia reação rancênica tipo 2. E aí, na hanseníase vichoviana, diferente da tuberculose, os nervos periféricos e a pele, eles podem ter um comprometimento silencioso. E aí essas lesões de pele, elas podem ter sensibilidade normal. E foi até, assim, o nosso paciente ele não foi avaliado para isso no início, né? Mas nessa forma é uma coisa até que dificulta um pouco o diagnóstico nas formas iniciais. E o espessamento dos nervos periféricos, né? Que, como consequência, a gente vai ter hipoestesia ou anestesia de pés e mãos, por exemplo. Muito comum as disfunções autonômicas, né? Hipotermia, cianose das extremidades, e aqui muito também característico dos pacientes, as queixas neurológicas, né? Câimbras, parestesias em mãos e pés, comprometimento difuso de sudorese, e aqui falando rapidamente dos sinais cardinais de doença, né? Que isso aqui vai ser muito importante para a definição de caso, né? Que a definição a gente vai ter que ter pelo menos um desses sinais cardinais, né? E aí o primeiro sinal cardinal é a lesão de pele com alteração de sensibilidade. O segundo sinal cardinal, o espessamento de nervos periféricos, né, com alteração sensitiva, motora ou autonômica. E o terceiro sinal cardinal, que é aquela baciloscopia positiva. E aqui falando das reações rancênicas, né, a gente vai ter principalmente dois tipos de reação rancênica, né? A reação rancênica tipo 1 e a reação rancênica tipo 2. A reação rancênica tipo 1, ela vai ser uma reação rancênica que também é chamada de reação reversa, que ela vai estar presente principalmente nas formas dimorfas, mas ela vai poder acontecer em pacientes também com formas paucibacilares e multibacilares, que eu não vou me ater muito a falar, que não é o nosso caso aqui, né? E a hanseníase rancênica tipo 2, né? Que vai ser o eritema nodoso rancênico, né? Que são os rancenomas, que aqui na reação rancênica tipo 2 vai ser só em pacientes multibacilares, e aí é muito comum ter neurite, orquite, nefrite, uma série de complicações. E aí o que eu vou me ater a falar mais é o fenômeno de Lúcio, né? Que, assim, o fenômeno de Lúcio, ele é uma reação rancênica, né? Mas é uma reação rancênica especial,
que por alguns autores já tentaram classificá-lo como uma reação rancênica tipo 3, se ele seria uma variável da reação rancênica tipo 2, mas isso aqui são mais relatos de casos, autores que estudam hanseníase, que tentaram fazer esses encaixes, mas o fenômeno de Lúcio ele vai ser estudado como uma reação rancênica separada das outras duas. Não é nem uma reação rancênica tipo 1, nem uma reação rancênica tipo 2, principalmente porque ele não é mediado por imunocomplexos, né? Que é como essas reações tipo 1 e tipo 2, a base fisiopatológica delas. E aqui, para estudar o fenômeno de Lúcio, é uma coisa que é difícil, né? Porque assim, tem aquela coisa da doença negligenciada, né? Que a gente não vai ter tanta pesquisa relacionada sobre. A gente e junta a doença negligenciada com uma reação muito rara. Assim. Então, nem no PCDT de hanseníase, por exemplo, a gente tem fenômeno de Lúcio. Então, eu busquei alguns artigos. Tem artigo revisão de revista de dermatologia, de infectologia, mas a minha base foi principalmente essa revisão de 2022, uma revisão da dermatologia da USP de Ribeirão Preto. E aí eles fazem uma abordagem bem interessante, revisam o quadro clínico, tratamento, e o que a gente vai conversar aqui vai ser basicamente tirado daqui. E aí, entrando no fenômeno de Lúcio, né? O que é esse fenômeno de Lúcio? O fenômeno de Lúcio é uma vasculite infecciosa, né? Ele é causado por infiltração direta do endotélio pelo bacilo de Hansen, né? Então, a gente falou que a hanseníase ela pode infiltrar órgãos, nariz, orelha, outras estruturas. No nosso caso, ela infiltrou o vaso sanguíneo, né? Endotélio mesmo, lesão endotelial. Esse fenômeno ele vai acontecer exclusivamente nas formas vichovianas difusas, e ele não vai envolver imunocomplexo. E por isso que a gente não vai classificá-lo em variante de reação tipo 2, por exemplo. É um início súbito, né? Um início súbito com febre, mal-estar, dor nas lesões e evolução rápida. Isso aqui é bem o caso do nosso paciente, né? Que estava internado e aí para ele contando a história dele, assim, ele dá muito foco no dia que aconteceu a reação, né? Que já apareceu com febre, muita dor nas lesões, evolução rápida. E importante a gente falar que tem uma alta letalidade, assim. A gente conseguiu fazer esse diagnóstico rápido e aí ele evoluiu super bem, né? Mas a gente tem artigo que fala em mais de 50% de mortalidade dos pacientes que evoluem com fenômeno de Lúcio. E aí esse fenômeno ele vai acontecer diferente das reações rancênicas tipo 1 e tipo 2, né? Que elas vão estar acontecendo ali durante o tratamento ou pós-tratamento. O fenômeno de Lúcio ele vai acontecer em pacientes que não foram tratados ou que estão recebendo um tratamento irregular. No nosso caso, é um paciente que abriu o caso, né, com o fenômeno de Lúcio, a gente diagnosticou a partir dele. Então, ela tem lesões muito características, né, que são essas úlceras necróticas profundas, com bordas irregulares em membros inferiores, tronco e face, principalmente, levando a complicações graves, né, sepse, perda de tecido e sequelas funcionais. E esse fenômeno ele é muito subdiagnosticado em regiões endêmicas, né, com limitação de acesso a diagnóstico histopatológico, né, porque a principal forma de diagnosticar o fenômeno de Lúcio é por histopatológico, e aí entra aquilo de ser doença endêmica em países subdesenvolvidos, em populações mais vulneráveis que geralmente não vão ter acesso a um histopatológico como esse nosso paciente teve. E assim, existem muitas discussões em relação ao tratamento sobre o fenômeno de Lúcio. Uma coisa que é consenso entre todos os estudos é que não deve se fazer talidomida, né, que é um tratamento que a gente faz ali na reação tipo 2, e há muita discussão sobre fazer corticoide. No nosso caso, eu escolhi os artigos que embasaram a nossa escolha de fazer o corticoide.
Em resumo, quem defende que o corticoide não deve ser feito, fala que não deve ser feito porque não é uma reação mediada por imunocomplexos. Então, o benefício vai ser pouco. E quem defende que deve ser feito os autores que defendem isso, é que quando a gente tem alterações sistêmicas, como sepse, a evolução rápida das lesões, o corticoide ele pode ajudar a frear essas reações inflamatórias. E aí a gente optou por fazer no nosso paciente. E aqui já entrando para a parte final, né, falar do diagnóstico. O diagnóstico ele é clínico epidemiológico, né? Ele deve ser feito com avaliação neurológica simplificada, aquela baciloscopia direta, é o BAR, né? Histopatologia, que é um dos padrões do exame padrão ouro, ultrassom de nervos periféricos e eletroneuromiografia. Aqui, essas duas, elas vão, tanto a ultrassom quanto a eletroneuromiografia, a gente vai separar mais para hanseníase neural pura, investigação de hanseníase neural pura, ou quando a gente quer diagnosticar neurite, alguma coisa do tipo. A gente vai ter o teste rápido imunocromatográfico, né, com o anticorpo IgM, e o teste e o PCR, né, que aí o PCR em biópsia de pele, de nervo, que aqui vai ser que a gente tem pouco acesso e vai fazer mais para quando a gente tem dúvida diagnóstica. O tratamento, além do farmacológico, não farmacológico, né, ação integral ao paciente, como a gente fez aqui, comissão de curativos, fisioterapia motora, médicos de diversas especialidades, e o farmacológico, a poliquimioterapia, né, que foi instituído em 1981. Isso aqui mudou muito o curso de como a doença evolui, né, e eram milhões de mortes, e aí no começo dos anos 2000 caiu para milhares, assim, depois da instituição de tratamento. Os anti-inflamatórios, né, corticoides, principalmente para as reações ansênicas, e os imunossupressores, como a talidomida, principalmente para as reações tipo 2. E aqui uma observação que ao final do tratamento com a PQT, caso haja suspeita de persistência de infecção ativa, o paciente deve ser submetido à investigação de resistência de Mycobacterium leprae, né, que vem existindo bastante. Aqui o esquema padrão, né, rifampicina, clofazimina e dapsona, multibacilar, que foi o nosso caso, por 12 meses. O esquema alternativo que a gente escolheu fazer, né, com rifampicina, clofazimina e minociclina, ao invés do ofloxacino, por aquilo que eu falei antes, né, de ser um paciente idoso, e a gente ter uma resistência à quinolona no Brasil, assim, bem estabelecida, em comparação com a minociclina, que não está nem citada. Aqui mostrando a evolução das doenças, né, com a poliquimioterapia, né, a gente vê que melhora bastante, mas demora um pouco, depois de um ano. O resumo sobre as reações rancênicas, né, que durante a reação rancênica manter a PQT, se ainda não houver a conclusão do tratamento, e não reintroduzir a PQT se os episódios forem após a conclusão do tratamento. Reação rancênica tipo 1 vai ser com prednisona, como a gente conversou antes, com aquela redução a cada 15 dias e mantida por um período mínimo de 6 meses. Lembrar de fazer ivermectina, porque aqui o paciente vai ficar imunossuprimido. Reação rancênica tipo 2, que a gente vai poder vai tratar principalmente com talidomida, podendo associar um corticoide, e se fizer essa associação, lembrar de prescrever AS, porque aumenta bastante o risco trombótico. E o fenômeno de Lúcio, né, que a gente vai manter a PQT, a corticoterapia sistêmica, que é discutível, mas parece ter um benefício maior do que malefício, os cuidados locais com a lesão, o uso contraindicado da talidomida, e se tiver um alto risco trombótico, você considerar anticoagulação. Rastreio, né? Contato intradomiciliar, avaliar os residentes da mesma casa nos últimos 5 anos. O contato peridomiciliar deve ser feito conforme o risco de vínculo, né? Ver colegas de trabalho, cuidadores, ver se esse tempo de contato ele é significativo.
e fazer o rastreio imediatamente após o diagnóstico do caso em índice, né? E aí manter esse acompanhamento por até 5 anos, com avaliação da pele, dos nervos periféricos, fazendo avaliação neurológica de teste de sensibilidade térmica e tátil, o registro de sinais e sintomas suspeitos de hanseníase, e não é obrigado você fazer contato para assintomático. Na suspeita clínica, você vai fazer baciloscopia, biópsia ou avaliação dermatoneurológica especializada. E o PGL-1, né, que é um teste rápido para antigênico para avaliar contactante. A quimioprofilaxia no Brasil com rifampicina ela é contraindicada desde 2020 pela Conitec. Não vou falar muito sobre isso porque o tempo já está extrapolando. Ah, e aí, assim, o rastreio ele deve, ao invés de rifampicina, tá mais focado na vacinação, né? Verificar a cicatriz de BCG. Se tiver apenas uma cicatriz, indicar uma dose de reforço de BCG. Se as duas cicatrizes, não precisa aplicar a nova dose. Orientações, né? Os contatos devem ser orientados sobre sinais e sintomas precoces de hanseníase e manter vigilância e acompanhamento mesmo após a alta do caso índice. Então é isso, hanseníase tem cura. Aqui minhas referências, principalmente o PCDT e aqueles artigos de fenômeno de Lúcio. E é isso. Obrigado pela atenção de todos. Beleza, Andrei. Muito obrigado aí pela tua apresentação, foi excelente. É, vou chamar a Carla. Carla, você como moderadora, quer conduzir aí as perguntas, quer fazer algumas considerações? Fica à vontade. É, primeiramente, obrigada, Andrei, pela sua participação. Eu gostaria de saber se tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta nesse momento. Então, o Andrei abordou bastante coisa, né? E eu gostaria de chamar a atenção, basicamente, para algumas questões, especificamente. É, Principalmente na questão do diagnóstico da hanseníase, porque é uma doença que está se tornando em eliminação, e quando a gente está diante de uma doença dessa, né, simplesmente a gente perde o controle no que diz respeito a tentar identificar, né? É difícil quando fazer um diagnóstico e fazer com que uma doença faça parte das hipóteses diagnósticas quando não se pensa. E é o que vem acontecendo. Inclusive, foi mostrado realmente o retardo, né, no diagnóstico. Isso é muito evidente. Embora o fenômeno de Lúcio seja extremamente raro, né? Aqui no Brasil, numa revisão sistemática recente, mostrou 2 casos publicados no Rio de Janeiro. Então, assim, é bastante difícil. E eu gostaria de chamar atenção também para essa questão do teste rápido, que é, na verdade, um teste para investigação, né, principalmente dos contactantes, que é super difícil você levar um contactante para fazer avaliação, né? Principalmente aquele indivíduo que não tem sintoma, aquele indivíduo assintomático. Então, o que que realmente traz de interessante esse teste? Que ele realmente leva o contactante ao serviço de saúde para ser examinado. Eu faço até uma analogia com o que o professor Nelson Gonçalves Pereira costumava dizer em relação ao teste para o HIV. Ele falava o seguinte: a gente não deve oferecer o teste, a gente tem e sim que convencer, né, o paciente a fazer o exame. Então, é mais ou menos nesse sentido. A gente também não pode esquecer do crescimento da resistência ao fluoxacina. E de 2002 para cá, houve um aumento considerável dos casos, enquanto a gente não tem tanta resistência para a rifampicina, ou mesmo a associação da rifampicina com a dapsona. E então a gente tem que realmente ficar de olho. No restante, eu acho que o Andrei abordou muito bem, né? Parabéns, Andrei, e obrigada a todos pela audiência. É isso, Rodrigo. Beleza.
Andrei, se quiser, pode descompartilhar tua tela. Tranquilo. Meus amigos, dá tempo para uma pergunta de última hora? Ou então, se não tivermos mais perguntas, seguimos aí com a nossa agenda, dado que já são 9h05. Mas dá tempo de fazer perguntas, meus amigos. Fiquem à vontade. Parece que nada, Rodrigo. Ok, então Então, vamos. vamos passar adiante, tá? Deixa comigo. Então, boa noite mais uma vez. Nós vamos dar início à palestra. Highlights do ESCMID 2025. O nosso palestrante convidado é o Dr. Rodrigo Chirage Lins. Na verdade, hoje a CIESG está apresentando uma dobradinha, né, Rodrigo? Embora tenha sido inesperado, foi pura coincidência, Pois é. mas estamos juntos. É, Dr. Rodrigo, ele é infectologista, membro titular da SBI, com mestrado no INE, Fiocruz, doutorado na Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele é o nosso atual presidente da CIERJ, membro do Comitê Científico da SBI em Imunizações, membro do GT de Vacinas e Imunizações do CREMERG e professor de DIP do IDAMED. É isso, Rodrigo. A palavra é sua. Beleza, muito obrigado, Carla. É, Então, meus amigos, o meu primeiro Equimid. Então, fui muito empolgado depois em fazer essa apresentação para vocês. Eu vou aqui ver se eu consigo desapresentar a apresentação do mestre Andrei. Ah, Acho que foi. Deixa eu colocar aqui agora em modo de apresentação. Vocês podem confirmar para mim só se está aparecendo direitinho a tela em modo de apresentação? Tá sim, Rodrigo. Beleza. Então, no mês passado a gente já teve um evento de highlights, né, do CROI com a doutora Sandra. Com a doutora Sandra Wagner lá do INE, e é um formato que eu acho muito interessante, depois é até muito legal se vocês puderem nos dar feedbacks, né? Uma coisa que talvez a gente não consiga se aprofundar muito num tema, mas que a gente consegue trazer uma coisa que foi discutida num congresso internacional, ou pelo menos uma gama de assuntos, né? Óbvio, tanto o CROI quanto o ESCMID são muito grandes, e aí como é que eu fiz para dar preferência para os temas que eu vou falar? Eu trouxe mais assuntos que estão próximos da prática clínica do que da ciência básica. Então, evitei ali o bacteriófago, sabe? E trouxe alguma coisa mais voltada para a infecção urinária, para pneumonia e para temas mais próximos da gente. Eu optei por não colocar nenhum estudo de HIV, porque a gente acabou, imagina, de ter uma palestra excepcional da Sandra sobre o CROI. É óbvio que tem um viés pessoal do que eu assisti ou do que eu achei interessante. E, também não pude deixar de colocar algumas coisas que eu achei interessantes do ponto de vista do que talvez a gente conseguisse desenvolver na própria Sociedade de Infectologia do Rio, né? Então, vamos ver, né? De repente alguém se anima para nos ajudar a tocar algum projeto diferente. Então, foi mais ou menos com esses olhos que eu tentei selecionar os trabalhos. É óbvio, imagina, cada um desses foi uma apresentação, então a expectativa talvez de que exista uma abordagem super completa sobre um determinado assunto talvez fique um pouco distante da realidade, mas trouxe temas bem bacanas, bem atuais e, de certa forma, um convite, né, para que vocês façam, né, também a visita a esses novos artigos ou a esses novos temas. Então vamos lá. Quer dizer, peraí, eu estou meio que admitindo as pessoas e eu acho que eu saí aqui um pouquinho
Pronto. Então, eu trouxe uma coisinha de infecção do trato urinário, porque acabou de ser publicado, e se não me engano, essa publicação foi feita em março ou abril desse ano mesmo, 2025, os novos guidelines da Sociedade Europeia de Urologia. E eles trazem algumas modificações interessantes. O primeiro é a classificação das infecções urinárias em localidade sistêmica, né? Cistite, pielonefrite, eles vão falar, caramba, Rodrigo, mas não tem nada de novidade nisso. Então, a novidade nisso é que eles sugeriram simplesmente abolir ou acabar com a classificação das infecções urinárias em complicada e não complicada, e manter como única classificação das infecções urinárias a cistite, pielonefrite, e manter todos aqueles critérios, né, que a gente usava para infecção, como causas de infecção urinária de repetição, como, imagina, sexo masculino, né, o homem não podia ter uma infecção urinária descomplicada, e então eles estão acabando com isso, até porque dentro do saco das infecções urinárias complicadas, tinha um monte de gato, e alguns desses gatos eram um pouco diferentes uns dos outros, né? Então, esse novo guideline, eu super recomendo a gente dar uma olhada nele com calma. Traz o abandono da classificação de complicada e não complicada. Que mais que tem de novidade? Tem algumas, em vez de trazer a tabela de novidades, eu trouxe essas duas e talvez alguns dos colegas de outras especialidades que olharem essas tabelas mais rapidamente, vocês vão ver que eles estão recomendando quinolona para a maior parte das pielonefrites por conta da concentração urinária, né? Então, assim, as sulfas e as quinolonas concentram muito bem no tecido urinário, inclusive permitindo que você trate, às vezes, por menos tempo algumas infecções. Então, muitas das recomendações de tratamento estão trazendo quinolona como primeira opção. É óbvio, tem ali nos comentários, vocês já estão vendo que isso é para um ambiente em que a resistência à quinolona seja menor do que 10%. E vamos combinar, não deve ser a maior parte dos cenários, pelo menos não aqui no Brasil. A gente vê ainda muita resistência à quinolona nas infecções comunitárias, mas basicamente um pouco diferente de todo aquele discurso de evento adverso que a gente via desde 2018 com o relatório do EMA, né? Então, eu achei essas duas coisas bastante dignas de nota nos novos guidelines de infecções urinárias que saíram agora em 2025, e a gente pode bater um papo, talvez, sobre as consequências dessas mudanças. Uma outra apresentação muito bacana foi a desse camarada sobre tratamento de pneumonia comunitária. Se a gente realmente precisa do uso de macrolídeo ou se a gente está praticando um super overuse, um super abuso de antimicrobiano. Né? E ele começa a apresentação falando principalmente dessa meta-análise, que foi uma meta-análise publicada em 2023 e que favorecia bastante os macrolídeos com relação à mortalidade de pneumonia comunitária, mas da mesma forma ele faz um discurso de que talvez a gente esteja colocando alguns gatos diferentes dentro desse mesmo saco, e ele foi o autor de um artigo que foi publicado agora no Lancet Respiratory Medicine em 2024, e que foi um estudo clínico randomizado, em que ele fez tratamento com placebo e com claritromicina, e acompanhou esses pacientes também para rever os desfechos de mortalidade, mas não só de mortalidade, mas outros desfechos de interesse, como para progressão para ventilação mecânica e progressão para pneumonia grave pós-internação.
com desfechos, imagina, bastante interessantes, como vocês estão vendo aí que o grupo sem a claritromicina acabou progredindo mais para ventilação mecânica, mas um benefício do macrolídeo não foi observado tanto nas pneumonias mais leves, né? E ele acaba depois concluindo na apresentação dele que muito provavelmente isso não tem tanto a ver com o espectro da droga, né? Ainda mais a pneumonia grave aguda, né? A pneumonia atípica, ela é chamada de atípica exatamente porque ela não tem a apresentação, digamos assim, fulminante típica, né? A apresentação superaguda da pneumonia bacteriana e é uma doença um pouco mais subaguda, um pouco mais indolente nesse sentido. E a conclusão do último slide que ele coloca é que, obviamente, a gente está juntando mais evidências, mas que a perspectiva pessoal dele é que os pacientes ambulatoriais com pneumonia comunitária, monoterapia é suficiente, talvez a gente não tenha tanta necessidade de uso de claritromicina, e mesmo nos pacientes hospitalizados, a monoterapia é suficiente para a maior parte dos pacientes, e que os camaradas que realmente precisam do macrolídeo, e aí até aquela eterna discussão de corticoide, né, ou dos dois, devem ser guiados mais pelos critérios de sepse, de disfunção e dos camaradas que estão em maior risco para evoluir com esses desfechos mais duros. E durante a apresentação ele coloca também o efeito dos macrolídeos como inibidor de fator necrose tumoral, aquele efeito meio anti-inflamatório, meio produção de toxina, meio imunomodulador que os macrolídeos têm, assim como as lincosaminas, né, que a clindamicina também é bastante estudada nesse sentido, e são drogas que começaram a ser estudadas para esse efeito já há muitos anos, para síndrome de choque tóxico, estafilocócico e streptocócico, né? Então, mais por esse racional o uso do que pelo espectro para germes atípicos, pelo menos no primeiro tratamento, segundo a visão dele. E foi bacana porque foi como ouvinte, né, eu acabei tendo impressões mistas quando ele começa a apresentação falando da meta-análise, né, e aí ele fala que favorece o macrolídeo, aí eu já antecipo que vai ter um plot twist ali, e ao mesmo tempo que depois ele confirma com esse slide da progressão para ventilação mecânica e tudo mais, ele depois conclui um pouco ao contrário, de uma forma mais conservadora. Então, esse é um artigo que eu ainda não li inteiro, e convido a vocês, então, depois a gente fazer a leitura inteira dele e fazermos novos debates, porque esse é um tema que a gente já se pergunta há muito tempo, né? Será que a gente realmente precisa do macrolídeo na pneumonia comunitária, ou não? Mas um artigo muito bacana e, para variar, é bom a gente ter, né, um RCT para nos ajudar com isso, ao invés de múltiplos estudos observacionais e só microbiológicos. Eu trouxe também alguma coisa sobre hesitação vacinal, né? Então, eu assisti uma palestra muito interessante. Essa foi uma que eu participei bastante depois das perguntas, e eu acabei conversando bastante depois com os palestrantes. Então, umas coisas legais, né? A primeira coisa que eu acho mais de semelhante às palestras de desinformação, de fake news, de hesitação vacinal lá, é que os temas principais que eles passam são muito parecidos com os nossos. Vacina de Covid, vacina no paciente jovem e tudo mais. Em compensação, a principal diferença é que a maior parte da discussão que eles fazem e recebem é muito mais voltada para evento adverso do que para a polarização política, né, que a gente viveu, principalmente voltado para a vacina de Covid.
Então, eu fiquei um pouco surpreso de ver uma parte com dados muito bem coletados da epidemiologia, digamos, da desinformação, mas ao mesmo tempo eu falei, nossa, como é diferente daqui, né? Como eles estão fazendo esclarecimentos sobre evento adverso e como eles estão um pouco preocupados com o que eu vejo como a maior preocupação nossa aqui no Brasil. Então, eu achei isso muito muito interessante. Foram dois palestrantes, uma do Reino Unido, uma senhorinha muito gentil, e um grupo do Canadá. E o grupo do Canadá parece que passou durante um período muito grande de desinformação. Desculpa, do Canadá, não, da Dinamarca. E fizeram campanhas excelentes. E aí eles começaram a dar algumas dicas para os médicos com relação a mídias sociais. Agora, de certa forma, virou uma mania dos influencers médicos, né? Ah, e aí, coisas interessantes, eles colocam lá tanto para os médicos quanto para as sociedades, nunca deixarem de postar com relação a algum apoio ou com relação a algum evento. E aí eles colocaram, por exemplo, esse slide da seleção de vôlei, que fez uma campanha pró-vacina. E aí saiu, obviamente, na parte da sociedade, do CFM deles lá, e eles falando, nunca perca a oportunidade de mostrar quando alguém faz alguma coisa com relação a esse tema. Outra coisa muito interessante é estimule os médicos, de uma forma geral, mesmo aqueles que não sejam altamente dedicados a mídias sociais, a compartilhar histórias pessoais junto com as novidades científicas. Então não coloque só o resumo do artigo, olha, saiu isso aqui no New England, não. Sempre mistura com uma história pessoal, para que você faça com que as pessoas se relacionem com aquele conteúdo e isso diminui muito a forma da tua comunicação atravessar a barreira técnica para a barreira do público leigo, né? Então isso foi outra coisa que eles marcaram aqui bastante. E uma outra coisa, sempre dê aspectos positivos para suas histórias e para os seus posts e para a sua tentativa de informar melhor. Sempre tente transformar as coisas numa história e sempre tente mostrar lados positivos mesmo, às vezes, de fatos um pouco mais, que exigem, digamos, um pouco mais de cautela. Então eu achei isso muito diferente. Um outro ponto que eu achei muito interessante, acho que todos nós podemos aprender um pouquinho com relação a isso, essa é a parte das parcerias. Então ela contou também um pouco como começou essa história da campanha com a seleção de voleibol e que depois acabou se tornando uma parceira de campanhas de informação com relação à vacina. E eles falaram uma outra coisa que eu adorei, que é engajamento das sociedades científicas em eventos comunitários. Eu achei isso, cara, o máximo, sabe? De atuação de médicos, obviamente, de forma voluntária, no esclarecimento das pessoas, em executar palestras e movimentos para trazer a sociedade científica um pouco mais para perto das pessoas. Então, eu gostei demais disso. E aí, quando eu fui depois conversar com elas e contar a solução não, mas a situação aqui do Brasil, um pouco diferente do que estava sendo apresentado lá, elas falavam, olha, talvez no teu cenário isso seja uma coisa ainda mais importante, né? É uma coisa talvez ainda mais importante. E vale também para todas as sociedades científicas. Seguindo aqui um pouquinho, esse talvez seja o slide que eu deva declarar algum conflito de interesse para essa apresentação, porque é um slide sobre vacina de vírus sincicial respiratório. Eu sou casado com a Alessandra Michelin, que trabalha com vírus sincicial respiratório lá na GSK, mas existiu uma apresentação apenas sobre a publicação desse estudo, que foi publicado agora, esse ano, no Lancet,
sobre a análise de 3 anos da vacina de vírus sincicial respiratório, e é a vacina da GSK. Esses dados já estavam sendo apresentados pela GSK. A vacina teve uma eficácia para infecção por vírus sincicial respiratório na primeira temporada, se não me engano, 84%. Na segunda, se observou uma queda maior da primeira para a segunda do que da segunda para a terceira, de 50 e alguma coisa, 56, 60, e esse último para 48. E a média de eficácia, né, se você somar todos os períodos, acaba virando uma média de 62. E eu tinha mais curiosidade de saber a eficácia do terceiro ano separado, então, que é o número que vocês estão vendo nessa tabela aí em cima, o overall efficacy da vacina. Então, um resultado bastante positivo, vocês conseguem observar bem aí nessa curva, e foi bacana porque ele comparou também, eu não sei se vocês lembram muito desse estudo, mas eu acabei estudando, e até estudando junto com a Lê, as publicações das vacinas todas de vírus sincicial. Esse estudo teve 25 mil pessoas, tá? E aí as pessoas que receberam vacina, que foram mais ou menos, 12.500, foram re-randomizadas para receber uma segunda dose na segunda temporada, e depois foram acompanhadas. E ainda não teve muita diferença de você ter mais ou menos de uma, né? Aí aparecendo uma diferença de um pouco mais de 20%. E se vocês olharem depois a tabela com calma, vocês vão ver que muitos desses intervalos, muitos desses desfechos não tiveram muita significância estatística. Vocês vão ver que eles atravessam estão ali menos 37, menos 52 até 74 e tudo mais. E aí, quando eu fui olhar essa tabela com calma e conversar também com um camarada que fez a apresentação, que foi esse Alberto Papi, que foi o palestrante, você vê assim, caramba, mas que tabela chata também, né? Nada teve significância estatística, e na verdade isso é uma coisa muito boa, porque você acabou evitando tantos desfechos, né? Imagina, nos adultos mais velhos e nos pacientes com comorbidade, que mesmo a única dose, né? Mesmo os pacientes que receberam só uma dose lá no início do estudo, quanto os camaradas que receberam um reforço no segundo ano, eles tiveram muito pouco desfecho. E isso fez com que muitos dessas análises secundárias acabassem não tendo um número significativo para você ter um grande intervalo de confiança. E eu achei isso muito bacana, né? Porque se discute isso. Será que vale a pena revacinar? Será que não vale a pena revacinar? E eu consigo dizer para vocês, pelo menos observando depois essa curva, a curva de 2 doses é praticamente idêntica a essa, praticamente idêntica. Então, eu achei esse um baita de um estudo e uma baita de uma discussão com o pesquisador principal. E aí, apesar de todo o meu conflito de interesse, eu resolvi trazer aqui para vocês. Foi uma das palestras que eu mais gostei, assim, que eu achei que o camarada apresentou também mais a fundo, e é uma grande novidade. Então, beleza, meus amigos. Eu gosto muito de inteligência artificial, tenho feito algumas palestras com relação a isso, e, nossa, tiveram muitas, mas não foram poucas, não, foram muitas palestras no AskMed sobre inteligência artificial. Teve os estudos mais tradicionais sobre o uso de IA para previsão de desfecho, muito para testes diagnósticos. Eu fiquei um pouco assustado com a quantidade de pequenos laboratórios com tecnologia de ponta, mostrando lá seus resultados, sua tecnologia, talvez até para serem vistos e comprados por laboratórios maiores. Então, imagino que esse tipo de interesse também existisse por lá, e vi muita coisa com inteligência artificial para diagnóstico. E o AskMed também teve muitas apresentações sobre guidelines e sobre escrita de artigos científicos, que eu gostei muito. Eu lembrei muito do nosso encontro de escrita de artigos científicos que a gente teve na CIERJ, que a Tânia organizou no último ano da gestão dela. Acho até que fiquei com vontade de refazer esse evento.
e vi muito IA para escrever artigo, IA para escrever guideline, uso de IA para fazer busca bibliográfica, para fazer revisão bibliográfica, para substituir o estatístico, não, gente, o bibliotecário nos guidelines, que tem uma metodologia mais rígida, e muitas limitações nos resultados, muitas falhas, a necessidade extrema de que você tenha sempre que ficar acompanhando os algoritmos, principalmente da falta de validação para esses desfechos, né? De você realmente fazer, ou então, alguns documentos, algumas revisões e comparar com a revisão humana para você tentar validar isso, e até algumas discussões que eu adorei sobre ética e acesso. Então, se o algoritmo deveria ter acesso a alguns artigos, como que ele tem acesso a alguns artigos que talvez a tua instituição e você não tenham. Então, discussões muito interessantes. Eu também trabalhei um pouquinho com ética e inteligência artificial em alguns guidelines da OMS. Um já foi publicado com IA geracional, do tipo do ChatGPT, e tem um outro que eu fui revisor que deve ser publicado agora em junho. Então, mesmo nesse cenário de uso de inteligência artificial, talvez ela tenha papéis importantíssimos, mas no momento a gente não consegue fazer um uso independente dessa tecnologia, e é muito importante que, mesmo que você use IA, mesmo para falar, Rodrigo, olha, o meu inglês não é tão bom, e eu tenho tido bons resultados quando eu coloco meu artigo lá e peço para ela escrever num inglês mais formal, que você cite, né? Que você tenha um pouco de transparência e supervisão com relação a IA. E teve uma palestra apenas com editores de journals relacionados à Wikimedia, que tinha um brasileiro, né? O André Calil, é um dos editores da CMI Communications, e eles falando, olha, não se apoia em IA para escrever artigo, porque senão você acaba usando isso como uma bengala e você acaba não desenvolvendo a tua escrita em inglês, né? Que é uma coisa que precisa ser cada vez mais desenvolvida se você é um pesquisador ou se você é um aspirante ao grande autor de periódicos, né? Então, acabou que eu não trouxe muitas novidades de IA, mas talvez a grande novidade é que a gente ainda não chegou lá a ponto de ter IA para fazer essas tarefas com maestria para a gente ainda. Vi uma apresentação muito legal sobre insuficiência renal. Vocês desculpem também, porque eu sou péssimo. Eu tiro as fotos do slide quando eu sento no cantinho e aí fica tudo fora de perspectiva. Na hora de recortar, fica uma coisa. Mas esse foi uma apresentação muito bacana sobre o uso de antibióticos na sepse, mostrando que os pacientes com sepse e apresentação com insuficiência renal, né, seja por insuficiência pré-renal no sentido da desidratação, do choque da sepse, que muitas dessas alterações são transitórias e que a maior parte das vezes depois o paciente acaba se recuperando, e o questionamento principal é de, caramba, será que a gente não está subtratando, corrigindo as doses de insuficiência renal na sepse nos primeiros dias e voltando com as doses normais à medida que o camarada recupera essa função renal? Então, eles obviamente recomendando bastante que a gente use as doses cheias de antibiótico, as doses de ataque cheias nas primeiras 48 a 72 horas dos pacientes na emergência com critérios de gravidade, com hipotensão, mostrando em todos esses estudos que a maior parte desses pacientes ele vai se recuperar da injúria renal. De qualquer forma, quando a gente olha para eles um pouco mais lá na frente, tá? E aí eles terminam com esse position paper de terapia antimicrobiana e recomendando, imagina, uma coisa que a gente consegue fazer muito pouco aqui, que é fazer dosagem terapêutica das drogas, né, nos pacientes na emergência, na sepse. Então, difícil, né? É uma coisa que parece bem fora uma coisa que parece bem fora da nossa realidade, da nossa rotina, né?
Prometi para vocês que ia trazer coisa próxima da nossa rotina. Esse aí foi longe. Mas talvez até para quem faça pesquisa seja uma boa, mesmo que não consiga aplicar isso na prática. Será que não vale a pena a gente começar a fazer um pouco de pesquisa com dosagem terapêutica de drogas em insuficiência renal, em pacientes que se apresentam na emergência com sepse? Então, muito tranquilo, no sentido muito mais tranquilo do que a prática em si. Essa foi uma palestra que eu gostei muito. Mais do que isso, assistindo a algumas das palestras dos guidelines, parece que um dos próximos guidelines que a ESCMID vai fazer é exatamente um guideline sobre correção de dose para insuficiência renal. E eles falaram que agora, você imagina, tem tantos métodos, tantas fórmulas, tantas recomendações diferentes para tipos diferentes de hemodiálise, né? Então que eles estão decidindo fazer um guideline sobre isso. Então, nos próximos anos, talvez os próximos 2 anos, a gente se depare com um guideline bastante extenso sobre isso. Um outro ponto bastante interessante, conversando com alguns amigos lá, sobre a ausência, né, apesar de alguns anos que a gente já acompanha estudos de cefiderocol para tratamento de enterobactérias ou de acineto multiresistente, né, que o acineto multiresistente é a pedra no nosso sapato com relação à resistência. E teve uma apresentação belíssima sobre as resistências a cefiderocol, os mecanismos de resistências observados em diversas bactérias, em diversos cenários, que eu achei muito interessante, e também um certo recado dos apresentadores com relação como é que eu vou dizer, com relação às expectativas de quem ainda não tem a droga, né? Mostrando que muitas das bactérias multiresistentes que as pessoas, que a gente vê hoje na prática, elas provavelmente já vão ser resistentes também a cefiderocol. Então, um cenário um pouco apocalíptico, né, para uma droga que a gente ainda nem tem, mas eu, assim como o colega que conversou comigo e depois eu acabei vendo essa apresentação e mandando algumas fotos para ele, eu confesso que eu também tinha pelo menos uma visão um pouco mais entusiasmada da chegada dessa droga, que para a gente ainda seria uma droga nova no cenário de combate às enterobactérias resistentes, principalmente o Acinetobacter multiresistente. Os guidelines, inclusive o guideline da IDSA, que eles estão fazendo um guideline contínuo de gram-negativo multiresistente, geralmente orienta, inclusive, que a gente reserve essa droga apenas para tratamento de acineto resistente a carbapenêmico e múltiplas drogas. Então, esse aí é um baldezinho de água fria, vai. Eu gosto muito também de osteomielite, e acabei assistindo algumas apresentações. Então, esse foi apresentado pela doutora Marjan, que é uma super pesquisadora nessa área. Já tinha tido o prazer de ser apresentado a ela pelo Mauro Salles, que eu acompanhei em alguns EBGIs, alguns congressos europeus de osteomielite, e ela fez uma série de casos clínicos que eu achei excelentes, assim. E um dos casos era um paciente com uma prótese, e que ela perguntava assim: olha, esse paciente ele teve uma bacteremia por Staphylo aureus, e perguntando assim, qual é a chance de uma prótese de quadril estar infectada num camarada que faz uma bacteremia por aureus, mesmo que ele não tenha queixas específicas do quadril. Cara, e o número é impressionante. Aí ela mostrou depois dessa publicação, apesar de não ser uma publicação assim das mais jovens, de 20%. E, cara, aqui eu fiquei surpreso. Fiquei bastante surpreso. Ela fez vários desses casos clínicos. Um outro que eu gostei também bastante foi um paciente que tinha duas próteses. Tá? Ela tinha uma prótese de quadril dos dois lados, a direita e a esquerda, e somente queixa clínica em um dos lados. E aí ela estava perguntando qual é a chance desse camarada ter o lado assintomático também infectado. E, para minha surpresa, depois ela coloca esse slide em que eles puncionaram o lado sintomático, e
também funcionaram o outro lado, e o outro lado também infectado. E ela falando pra gente, olha, isso é uma coisa bastante comum, ou pelo menos definitivamente não raro. E eu pensando assim, gente, será que eu teria funcionado o lado assintomático? Sabe? Então, apesar de talvez essa apresentação ter alguns artigos não tão próximos de 2025, ah, eu adorei essa sessão. Essa foi uma das sessões que eu mais gostei. Ah, e uma outra coisa, que essa já é um conhecimento um pouco mais comum, que é da necessidade da gente reconhecer essas infecções, principalmente as infecções por estafilococcus, o mais rápido possível, porque o sucesso do tratamento depende do quão tarde as infecções se apresentam e do quão tarde a gente acaba fazendo o diagnóstico delas, né, e da importância do biofilme. Uma outra coisa que eu gostei muito na mesma mesa, na apresentação seguinte, foi a discussão de uso de rifampicina nas infecções de prótese. Então, isso é muito bacana porque eu acho que todos nós que já esbarramos com osteomielite, a gente arranca os cabelos para conseguir rifampicina, né? Então você tem que pedir muito para o programa de tuberculose e com toda razão, visto que é um tratamento muito longo, eles têm toda a reserva em fornecer uma grande quantidade de rifampicina para fora do programa de tuberculose. E isso é totalmente compreensível. E aí ela começa contando uma historinha, e contando uma historinha do Zimmerli, já lá no final da década de 90, que ele fez os primeiro clinical trial, que foi interrompido logo no meio, quando ele começou a ter muito mais falha no grupo que não usou rifampicina, e as pessoas começaram a usar a rifampicina como uma super referência para as osteomielites por estáfilo. Só que à medida que o tempo foi passando, a gente foi se perguntando quão importante é a rifampicina, e muitos estudos subsequentes tiveram muita dificuldade de mostrar que existia relação. E mesmo algumas meta-análises como essa, que até mostrou o favorecimento da rifampicina com relação ao não uso dela, questionou um pouquinho no sentido de, olha, mesmo que exista um benefício, talvez esse benefício não seja tão grande quanto o benefício que a gente achou que tinha, né? E isso foi debatido, ou é debatido bastante na literatura científica, no uso de rifampicina para infecções por biofilme, se é justificável ou não, e em artigos que inclusive foram escritos, né, ou co-escritos pelo próprio Zimmerli, né, que é já um super senhor lá na Suíça, e o Andrei Trampus, que acabou se tornando uma grande referência e que veio da escola dele, se realmente isso deveria ser, e criticando alguns dos outros trials, mas e ela comentando que realmente os trials mais recentes nos fazem acreditar que realmente a gente, se há algum efeito mais benéfico da rifampicina, talvez esse efeito seja muito menos importante do que a gente acredita hoje, né? E que talvez a gente deva ficar menos, deva perder um pouco menos o sono de não conseguir rifampicina sempre para o tratamento dos nossos pacientes. Então, na medida que a gente for tendo mais trials, que talvez a gente acabe colocando uma pedra sobre esse assunto, mas que nesse momento a gente tem pouca confiança de que a rifampicina realmente tem um papel tão fundamental nessas infecções por estáfilo. E eu achei, para mim, essa uma certa novidade nesse assunto, ou pelo menos uma explicação bem pormenorizada. Me senti muito mais informado. Ainda tenho que me deitar um pouco mais sobre por toda essa literatura apresentada. Talvez a gente possa fazer isso junto também. Eu assisti muitas apresentações sobre guidelines da ESCMID. Esses são os próximos guidelines que devem sair ou devem ser produzidos agora em 2025. Stewardship de antimicrobianos na atenção primária, antimicrobianos de insuficiência renal e equinococose. Eu aprendi um pouquinho sobre ferramentas para avaliar a qualidade dos guidelines. Eles fizeram um comparador muito legal sobre o último guideline do ESCMID e um outro grande guideline, que era o guideline da American Heart,
sob o ponto de vista dessa ferramenta que se chama Agree 2. E muito bacana sobre como os guidelines reportam transparência, formação dos seus panelistas, como é documentada a metodologia do guideline. Então, nossa, eu gostei muito de um tempo para cá, eu não só dei uma olhada nessa ferramenta, como dei uma olhada nos guidelines de diversas doenças de diversas sociedades. E é interessantíssimo como a gente produz guidelines sem uma metodologia tão adequada quanto as que eles começaram a fazer lá. Né? Eu aprendi um pouquinho sobre até a história deles. Eles começaram a ter um comitê de guideline dentro do ESCMID por volta de 2017, 2018, e eles tiveram uma curva de evolução muito grande. Hoje, dentro da ESCMID, eles têm um orçamento próprio, com o qual que eles usam para como é que eu vou falar? Para contratar um bibliotecário para tocar esses projetos, que eles usam para um metodologista que acompanha todos os projetos de guidelines do ESCMID. Eles fazem vários com focos diferentes, e eu achei muito interessante porque talvez a gente deva ter isso. E eu não falo isso como presidente da CIERJ, porque eu acho que esse é um pepino talvez um pouco grande demais para a sociedade do Rio de Janeiro, principalmente com relação ao orçamento e pessoal, mas talvez fosse uma coisa para a qual a Sociedade Brasileira de Infectologia pudesse voltar um pouquinho os olhos. Conversei muito com a Luídia Scuderli, que é diretora de guidelines do ESCMID, e tive umas informações muito interessantes. Cada guideline demora mais ou menos um ano para ser produzido, precisa de um orçamento de cerca de 100 mil euros. Então, assim, é uma baita de uma mão de obra. Tá? E tem diversas fases, fase de extração de dados e tal. E ela falou, a grosso modo, é como se você fizesse 20 revisões sistemáticas, uma para cada pergunta. E isso dá um trabalhão para fazer, e juntar os panelistas, e prazo, e as votações, e as reuniões e tudo mais. Eu falei, nossa, mas parece ser muito difícil. Ela falou, não é difícil, é muito complicado, requer uma estrutura muito grande, mas depois que você tem a estrutura, ela roda. Então, eu fiquei com muita vontade de aprender mais sobre essa metodologia. Estou fazendo isso, para quem sabe se a gente não consegue se organizar para fazer uma coisa parecida. Eu fiz uma pesquisa para trazer aqui para vocês, antes da gente chegar no final, os pôsteres fazendo um search Rio de Janeiro. Eu achei 4 pôsteres e depois eu passei uma olhada em todos os pôsteres do Brasil para achar os pôsteres dos nossos colegas. Então, encontrei aqui um de São Paulo, que tem o Mauro Salles, mas tem a Juliana Arruda, tem o pôster aqui da Simone Neuer, dos colegas que eu acabei reconhecendo. Então, eu acho muito importante, né, como isso aqui é uma apresentação da Sociedade do Rio, da gente trazer os trabalhos dos nossos colegas e mostrar, poxa, que o nosso estado consegue mandar muitas publicações, talvez para o congresso mais importante de infectologia que a gente tem, e queria parabenizar a todos os colegas que mandaram tantos trabalhos bacanas, muitos brasileiros fazendo apresentações. O Trana Gales fez apresentação, Diego Falsi fez apresentação sobre doença fúngica, o André Calil fez algumas apresentações. Tudo bem que ele é lá dos Estados Unidos, está lá na Universidade de Nebraska, mas ele é brasileiro também, é gaúcho, então eu conto ele, a gente puxa ele um pouquinho para cá. Encontrei vários colegas lá, foi muito bacana. E olha, para minha surpresa, aqui estavam digamos, os top posters do ECMID, e tinha um aqui do Rio de Janeiro, que não estava nesses últimos que eu coloquei lá, que é o pôster da Cris Lamas, de endocardite por Staphylococcus ludonensis. Então, putz, eu adorei, mandei mensagem para ela ali na hora, coloquei lá no grupo dos infectos do Rio,
E um baita orgulho de ter um pôster do Rio ali entre os principais pôsteres do Equimid. Um beijão, um abraço aí para Cris. Vocês desculpem, não ia conseguir trazer os pôsteres para mostrá-los e discutir, mas a gente pode perturbar nossos amigos, né, para mostrar depois o trabalho deles para gente. Teve um festival de arte e doenças infecciosas no Equimid que eu adorei e também me senti muito orgulhoso de no Congresso do Infecto Rio a gente ter feito um pouquinho disso também com a nossa exposição de sífilis, com a curadoria do professor Mauro Romero. Então foi um grande prazer para a gente ter também tocado um pouquinho nisso. Eu gostei demais, tinham algumas poesias lá que eu fiz questão de trazer para também. E queria trazer duas coisas, uma recomendação de leitura e o trabalho premiado, né? Então esse aí foi a obra de arte que ganhou o primeiro lugar no Esquimid 2025 e existe, não sei se vocês acompanham esse periódico, Emerging Infectious Diseases do CDC, é super importante, mas ele sempre traz na capa das edições uma obra de arte feita, né, para aquela edição por artistas contemporâneos e existe um livro na Amazon que você pode comprar, você pode importar sem custo, né? Porque o livro não tem imposto de importação, e que você pode comprar com todas as capas, com uma explicação e um detalhamento do contexto, pelo qual elas foram produzidas. Eu adorei isso e estou esperando o meu chegar. Então, muito bacana. Fica aí de recomendação, de leitura. E lembrar para vocês, eu sempre ouvia isso dos meus pais, assim, os congressos são locais não só para você aprender, mas além de se informar, para você ver o que os colegas estão fazendo e para que os colegas vejam também um pouco do que você está fazendo. E foi um grande prazer encontrar com as pessoas. Eu mandei mensagem para todo mundo que eu conhecia lá para a gente tentar tirar uma foto, nem todo mundo pôde estar aí, mas encontrei com a Débora Otero, com o Dr. Alfonso da Medicina de Viagem, que foi o presidente da SLANV, que fez um congresso belíssimo junto com a gente. O André Calil jantou comigo e com a Lê, o bailão lá da Marinha, Cris, Simone, o Starling. Então foi muito bacana mesmo, uma baita de uma experiência. E vou terminar convidando vocês, então, para o congresso do ano que vem, que vai ser em Munique, na Alemanha. Então, muito obrigado, meus amigos, pela paciência. Acho que a gente tem um tempinho aí para discutir, fazer uma pergunta ou outra, ou de repente vocês quiserem perguntar sobre algum outro assunto. Excelente, Rodrigo, parabéns. Você conseguiu fazer uma apresentação assim, bastante diversificada, inclusive a abordagem de vários temas super interessantes. Essa questão da rifampicina, olha, sinceramente, assim, você deu uma aliviada, eu acho que para muita gente que, Para mim, eu só dividi. nossa, a gente sente uma angústia absurda nesse sentido, mas enfim, vamos abrir para perguntas e depois a gente pode até comentar mais alguma coisa. Por favor, pessoal. Beleza. Mas olha, Carla, mesmo que de repente o pessoal não esteja. Porque também a gente passa muito rápido por muitos assuntos diferentes, né? Mas Uhum. teve revisão de doença fúngica muito legal na apresentação do Diego Falsi, de revisão de ASBL e categorização de AMP-C da Ana Galhos. Eu tinha tanto slide para escolher depois que ficou. Ah, Ficou o tempo é difícil, cara. curto. O Mas tempo é o que eu muito mais curto. gostei foram as coisas referentes ao que a gente pode fazer como sociedade. E aí queria, se a gente não acabar não tendo perguntas, acabar deixando para os colegas, se vocês quiserem tentar fazer coisas diferentes, quiserem montar projetos, vocês podem contar com o nosso apoio lá na Cierge para executá-los, seja apoiando alguma coisa no sentido lá da hesitação vacinal, ou seja, para organizar a escrita de um documento científico. Eu adorei essa parte dos guidelines, eu estou tentando me inscrever como panelista de um guideline do Equimid, descobri uma rota de treinamento. Eu falei para a Luídia, eu quero aprender sobre essa metodologia para a gente começar a escrever. Começar a melhorar as coisas que a gente escreve aqui como sociedade. Eu vi que dá muito trabalho, mas vai ser muito bacana. Estou tentando me ocupar nesse sentido aí.
Show de bola. Então, me chamou a atenção também essa questão da dosagem dos antimicrobianos, né? Poxa, na emergência, né? Em sepsis, na emergência, não foi isso que você colocou? Ou eu Uhum. estou enganada? Sim, sim. Porque a gente tem uma dificuldade muito grande para fazer esse tipo de dosagem. A broncocinemia a gente não tem, que é tão básico, né? Imagina os outros, ainda mais numa situação dessa. Eu acho que a gente vai ter que evoluir bastante para chegar nisso. Eu queria Pois saber o é. seguinte, em termos de stewardship, eles estão tendo um bom retorno, né? Porque os programas estão sendo implantados, se fala disso mais e mais a cada dia, mas a gente aqui também tem dificuldade de implementar. E lá, eles falaram alguma coisa a esse respeito, que estão conseguindo trabalhar bem o uso racional dos antimicrobianos, pelo menos, né, no meio deles especificamente. Sim, Estão conseguindo? eu vi uma palestra que tocou no assunto de uso de antimicrobianos em atenção primária e secundária, mas eu não coloquei aqui porque achei que não era nada de muito diferente, era mais realmente a experiência de aplicação em serviço, achei bacana. Quem fez uma baita de uma apresentação sobre esse tema no Congresso Brasileiro de Controle de Infecção foi a a Alessandra, minha esposa, de Ah, uma experiência que ela fez lá em Caxias do Sul, que ela começou a fazer controle de infecção numa UPA e num hospital pequeno. Muito legal, mas também os problemas que a gente esbarra de RH, de recurso, de isso. orçamento, e que as pessoas acabam que têm que investir um pouco nisso. Eu vi uma revisão sistemática também muito legal sobre fatores de risco para tratamento prolongado de antimicrobiano, com fatores de risco dos mais tradicionais, digamos, né, de pacientes graves, até coisas um pouco aleatórias. é, Interessante também, no sentido de tentar dar uma ideia do que passa na cabeça do médico. Vou tentar achar esses slides e vou tentar colocar lá no grupo. E que mais? E vi um também sobre revisão de stewardship em prostatites crônicas, mas a mulher no final fala, olha, isso é um pântano de evidência tão grande, tanto com relação à duração de tratamento quanto à escolha, que a gente não consegue chegar a muitas conclusões. Mas fizeram uma baita de uma revisão, uma boa apresentação. Então, essas foram as coisas um pouco mais voltadas para stewardship. Nesse sentido, eu ia adorar saber, por exemplo, o que que a Débora assistiu, que eu encontrei com ela lá, né? E que a Débora deve ter caçado essas apresentações todas de stewardship para ver, né? Eu procurei muita coisa de vacina, muita coisa de IA, e depois que eu assisti a primeira de guideline, eu procurei várias de publicação, que também foram muito legais aí para mim. Ah, parabéns, porque assim, cada um tem uma visão, né? E geralmente a gente puxa mais a brasa para nossa sardinha. Sim. E ainda mais um congresso desse, mas eu acho que você conseguiu trazer bastante informação para todos. E eu Para vi mim também que foi algumas ótimo. pessoas fizeram já alguns highlights do Equimid, né? Eu vi que, por exemplo, o Daza fez com a Luísa Chebabo, mais voltado, obviamente, para testes diagnósticos, essa coisa toda. Uhum. Aí eu falei assim: não vou fazer um highlight de HIV, com a Sandra acabou de fazer o highlight do CROI. Com outras pessoas fizeram highlights microbiológicos e de diagnóstico, mais assim. Eu falei assim: deixa eu pegar assim, o que que sei lá, o que o pessoal tá fazendo a hora toda, todo dia, né? Aí parei nesses aí. Ai, que bom. Olha, aqui no chat estão te dando parabéns em função da ótima apresentação, tá? É isso. Por aqui não estou vendo nenhuma pergunta Bom, mas diretamente. também já são 10 horas, né? Então É. acho que todos Dá já pra ganham. gente encerrar, né? A gente pode encerrar e dar um descanso para todo mundo e agradecer de novo. Imagina, estamos terminando com mais de 20 pessoas aí. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado por ficarem até esse horário aí com a gente. É isso aí. Valeu, Rodrigo. Obrigada. Obrigada a todos e boa noite. Uma boa noite.